Pessoal, então vamos nessa. Continuar aqui mostrando para vocês sobre algumas questões, tá? Então, como vocês podem visualizar aí, eu vou responder algumas questões de anatomia relacionado ao que eu já falei, tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque às vezes o aluno, ele questiona, né, que não entendeu, que não sabe, às vezes não tem nenhum interesse de procurar, né? Então, eu vou fazer umas atividades com vocês, e essa atividade eu vou propor algumas questões, tá? Para que vocês respondam. Então, eu já vou dar a resposta aqui para que vocês não tenham argumento para depois falar que não sabia. Então, poxa, é só assistir a aula. Então, a aula já tem a resposta aqui, como vocês podem visualizar, tá bom? Então, a primeira questão é o seguinte: quais estruturas constituem o encéfalo, tá? Então, quais estruturas constituem o encéfalo? Como nós já vimos, pessoal, como nós já vimos aí, né, o encéfalo ele é constituído basicamente depende da referência bibliográfica, mas ele é constituído pelo cérebro, que é toda essa estrutura, tá? Pelo cerebelo, que é essa estrutura, e pelo tronco encefálico, que é essa daqui. Então, a resposta seria, né, o encéfalo é formado pelo, né, cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá? Tem livros, como eu disse para vocês, que vai acrescentar aqui o diencéfalo, tá? Como estrutura, mas a mais aceita e mais comum usada é essa que eu estou falando para vocês, tá bom? Então a questão número 2, tá, pessoal? Quais são os espaços, né, de dentro para fora, entre as meninges? Então, quais são os espaços de dentro para fora? Então, se a gente pegar o material que eu já usei para vocês, né, e voltar aqui, vocês vão ver que, né, eu já expliquei que as meninges, pessoal, são essas barreiras protetoras. Então, de dentro para fora, nós vamos ter o espaço mais interno, né? O espaço mais interno que nós temos é um espaço chamado subpial, ok? Depois nós temos o espaço subaracnoide, depois nós temos o espaço subdural, né? E depois nós temos o espaço, né, extra ou peridural. Então, peridural de fora para dentro, né? Subdural, subaracnoide, subpial, tá? Então, essa seria a resposta, né? Detalhe que eu podia só falar aqui, né? Mas eu estou querendo mostrar aqui no que dá para mostrar. Então, quais são os espaços de dentro para fora, né? Entre as meninges, subpial, subaracnoide, subdural e extradural ou epidural, que é o mesmo espaço. Então, esses são os 4 espaços que nós temos ali. Questão número 3, tá? Em que estrutura se desenvolve a hidrocefalia, tá? Então, qual o local que acontece a hidrocefalia? Como nós vimos aí, pessoal, eu comentei com vocês que existe um espaço ali, né? Existe um espaço, né, entre o mesencéfalo aqui, que é chamado aqueduto cerebral, e esse espaço é comum ocorrer obstrução, tá? E causar a hidrocefalia. Então, cuidado, porque se eu falar somente aqui que acontece a hidrocefalia, não. Porém, esse é um dos locais comuns, tá? Então, como que é o nome desse espaço? Aqueduto cerebral, tá? Ou chamado também de aqueduto de Sylvius, tá? Então é aqui que é o local comum, tá bom? Não é só aqui, mas aqui é o local mais comum. Cite os nervos cranianos, tá? Então, como nós sabemos, existem aí 12 pares de nervos cranianos, tá? E como eu já mostrei para vocês, tá? Esses nervos, eles vão de 1 a 12, e lembrando que são 12 pares, tá? São 12 pares de nervos cranianos, tá? Então, esses nervos, ele tem a nomenclatura de números romanos, tá? E de 1 a 12 são esses aqui, ó. Olfatório, o segundo óptico, o terceiro oculomotor, o quarto proclear, o quinto trigêmeo, o sexto abducente, o sétimo facial, o oitavo vestíbulo coclear, o nono glossofaríngeo,
o décimo, o vago, o 11º, o acessório, e o 12º, o hipoglosso. Lembrando que o número tem que ser correspondente ao nome, tá? Eu não posso falar que o 7º é o vago. Por quê? Porque o vago é o 10º nervo. Então, na ordem aqui, o 7º é um, o 10º é outro. Então, cuidado para não se embananar. Beleza? Quais estruturas formam o tronco encefálico? Então, essa questão é muito fácil. Nós já vimos, tá, que o tronco encefálico é formado pelo MPB, né? Que é esse cara aqui, ó. Opa. Esse cara que é o mesencéfalo, tá? A ponte e o bulbo, tá? Aqui, pessoal, ele está descrevendo as partes, né, em detalhe. Então, ele está subdividindo regiões ali, tá? Mas como nós já vimos, tá? Às vezes eu quero mostrar e eu perco muito tempo fazendo isso, né? Então, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, sexta questão. Cite o comprimento e largura da medula espinhal. Então, como nós vimos lá em medula espinhal, pessoal, ela mede em torno de 44 a 46 centímetros de comprimento, tá? Assim, ó. Ok? 44 a 46 no adulto, tá? E ela mede em torno de 1 a 2 centímetros, né? De espessura, tá? De diâmetro, tá? É claro que ela tem um achatamento anteroposterior, como eu falei para vocês, né? E ela tem duas áreas maiores, que são as áreas dilatadas, que são as intumescências, tá? Aí nós temos a cervical e a intumescência lombar. Fechou? Quais são as funções do LCR? Como nós vimos, o LCR tem por função amortecimento de impacto, ele atua como um antimicrobiano, né? Ele atua no controle da pressão intracraniana, então ele vai proteger ali o sistema nervoso central, tá? Qual o número e localização dos nervos espinhais? Então, como nós vimos, os nervos espinhais, eles são divididos em 31 pares, tá? Então, são 31 pares de nervos espinhais, tá? Então, a localização desses nervos espinhais, como nós vimos aí, né, nós vamos ter em total, né, nós vamos ter 8 nervos cervicais, né? 12 nervos saindo do tórax, ok? Já dá 20. 5 saindo aqui da região lombar, tá? Já vai dar 25. Mais 5 saindo da região sacral, né? Já dá mais 5, dá 30. E um par vai sair da região coxígea, tá? Que é o cóccix, tá? Então, são 31 pares. 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombar, 5 sacral e um par coxígeo. Beleza? Desculpa aí, pessoal, a falta de acento, falta de... Na hora que a gente escreve aqui, avacalha, né? Eu sei que eu não sou professor de português, mas também eu não sou tão burro assim de identificar onde está o acento. Às vezes, na hora de digitar, a gente acaba falhando, tá? Então, peço desculpas aí se tiver algum erro de ortografia aí, tá? Questão número 9. Cite as características da substância cinzenta. Como eu mostrei para vocês, pessoal, a substância cinzenta é aquela substância formada pelo acúmulo de corpos celulares de neurônios, tá? Que estão localizados tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, tá? Então, tanto no encéfalo quanto na medula espinal, nós temos as substâncias, tá? Deixa eu só ver onde é que eu falei sobre elas aqui para vocês, tá? Essas substâncias cinzentas, elas vão estar acumuladas tanto em camadas, que é chamado de córtex, tanto em regiões globulares, que é chamado de núcleo, ou em retículos, tá? Em redes, né? Chamado retículos, beleza? Ela está tanto organizada no sistema nervoso central, quanto também na medula espinal, tá? Formando um Hzinho na medula espinal aqui. Ok? Então, essas são as características da substância cinzenta. Como são chamadas as fibras nervosas mielínicas, tá? Fora e dentro do sistema nervoso central. Então, as substâncias mielínicas, quando elas estão localizadas dentro do sistema nervoso central,
ela é chamada, pessoal, de tractores e fascículos, tá? Então, ó, os tractores e fascículos são a organização das fibras nervosas mielínicas no sistema nervoso central. E fora do sistema nervoso central, cara, vocês não podem errar isso, tá? Fora do sistema nervoso central, esse cara é chamado de nervo, tá? Então, as fibras nervosas mielínicas vão ser chamadas de nervo. Beleza? Questão número 11. Qual a divisão principal do sistema nervoso central? O sistema nervoso central dividido em SNC, sistema nervoso, perdão. Qual a divisão principal do sistema nervoso? Dividido em SNC, que é o sistema nervoso central, e SNP, que é o sistema nervoso periférico. Quais estruturas se formam a partir do mesencéfalo? Então, o mesencéfalo ele vai formar quais estruturas? Nós vimos lá nas vesículas embrionárias, tá, pessoal? Nas vesículas primordiais, né? Então, deixa eu só voltar à pergunta, né? Quais estruturas se formam a partir do metencéfalo, tá? Então, lembra que o rombencéfalo ele forma o metencéfalo e o mielencéfalo, tá? O metencéfalo vai formar duas estruturas, como nós vimos aqui, né, a ponte e o cerebelo, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Eu sei que às vezes demora mais, mas fazer o quê? Então, o rombencéfalo, né? O rombencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo ele vai formar, né, em rosinha aqui, ó, a ponte e o, né, cerebelo. Ok? Sussa? Ah, professor, mas espera aí. Aqui rosinha também está o bulbo, só que o bulbo é formado a partir do mielencéfalo, não é do metencéfalo. E eu já tinha comentado com vocês lá naquela parte anterior, olha aqui, ó. Então tudo isso que eu estou falando, pessoal, eu já falei muitas vezes, tá? Eu sei que às vezes mesmo assim eu erro, mas é por isso que eu tenho uma velocidade maior para responder, tá? Não é que eu sou melhor que vocês, não. É porque, como eu já falei várias vezes, tá bom? Então, 14ª. Quais estruturas se formam a partir do prosencéfalo? Então, volta ali, né? Prosencéfalo vai formar o quê? O telencéfalo e o diencéfalo, tá? Então, essas duas estruturas são as que vão formar a partir do prosencéfalo, tá? Eu sei, pessoal, que o tempo é curto e às vezes eu estou querendo falar rápido aqui para ver se eu dou conta de responder todas, tá? Então, 15ª. Indique os tipos de terminações nervosas classificado quanto à função. Então, as terminações nervosas, pessoal, pode ser classificada, como eu disse para vocês, morfologicamente e também funcionalmente ou fisiologicamente falando, tá? Então, quanto à função, eu falei para vocês que elas podem ser osmorreceptor, mecanorreceptor, nociceptor, termorreceptor, quimiorreceptor, fotorreceptor. Então são esses 6 tipos que podem ser. 16ª, cite as funções do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, tá? O central, que é formado pelo encéfalo e pela medula, pessoal, o que o central faz? O central, ele vai receber as informações, vai processar essas informações e vai providenciar a resposta. O que ele vai responder? Tá? Já o periférico, que é formado pelos nervos, gânglios e as terminações nervosas, eles vão fazer o quê? Eles vão ser as vias, vão ser os caminhos, né? Por onde os impulsos vai e vêm. Então, são as vias que conduzem os impulsos tanto para o central, ou seja, vai vir para a medula ou para o encéfalo, quanto para o alvo, né? Que é para a periferia. Então, são as vias que vão conduzir essas informações aí. Tá? Essas são as funções do sistema nervoso central e periférico. 17º. Quais são as barreiras hematoencefálicas de dentro para fora? Então, as barreiras são as meninges, tá, pessoal? Então, aqui está pedindo de dentro para fora. Qual que é a mais interna? A pia mater. A do meio, a aracnoide. E a mais externa, né? Dura mater. Então, essas são as meninges de dentro para fora, tá? O tempo eu sei que é curto e às vezes eu quero voltar aqui e mostrar. Tá? Então, ó, pia mater, aracnoide e dura mater, tá? Professor, eu estou tendo muita dificuldade. Cara, para de reclamar e assiste as aulas de novo. Ah, eu não tenho tempo. Aí é só no filme Matrix, né? Que encaixa
um cabo na cabeça e as informações vão entrar para você aí. Não tem como você aprender se você não estudar, pessoal. Tem que dedicar tempo, isso aqui é necessário, tá? Ah, professor, eu consigo passar sem estudar? Hoje em dia, pessoal, graças a nossa tecnologia da cola, muita gente consegue, mas, como eu disse para vocês, não é a forma mais indicada que um aluno passe na cola. Então, o segredo é dar o sangue, estudar. Quais são... Indique a classificação anatômica do sistema nervoso apontada em sala. Então, se eu olhar o sistema nervoso e vou classificar ele de forma anatômica, tá? Então, eu vou classificar ele em duas partes, como eu já falei numa questão anterior ali, né? Eu vou classificar ele anatomicamente no, né, sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Então, essa seria a sua classificação, tá? Anatômica. Ô, caçamba. Fechei o caçamba do programa. Vamos lá, pessoal. Deus é mais. Então, continuando. Quais as estruturas compõem o sistema nervoso periférico? Como eu já respondi anteriormente, é muita repetição, é justamente para o aluno ouvir várias vezes e chegar no momento ele falar, caramba, aprendi. Então, é só assim que eu consigo, repetindo várias vezes, tá? Então, o sistema nervoso periférico, como eu disse, é formado por 3 estruturas, tá? Ah, eu não vi isso. Caramba, gente, eu fiz uma divisãozinha aqui, eu dei um trabalho danado para fazer, ó. Tá vendo, ó? Divisão aqui, ó. Eu fiz aqui. Se vocês olharem aqui, tá a resposta, ó. Sistema nervoso periférico dividido em gânglios, né, nervosos, nervos e terminações. Então, já falei, tá? Tá respondido lá. 20. Diferencie nervos cranianos de nervos... Oh, caramba. Diferencie nervos cranianos de nervos espinhais. Então, os nervos cranianos, pessoal, são aqueles nervos que partem do crânio, sai lá da região do encéfalo. E os espinhais, eles vão se ligar na medula espinal, tá? Então, quanto à localização, é essa a sua origem, né? Como a gente viu, o craniano são 12 e os espinhais são 31 pares, tá? 21. Quais estruturas compreendem o sistema nervoso central? Como já falei lá atrás, encéfalo e medula espinal. Quais estruturas originam o prosencéfalo? Como nós vimos, o prosencéfalo ele vai se dividir formando o telencéfalo e o diencéfalo, tá? Então, como nós já vimos aqui, ó, prosencéfalo forma o telencéfalo e o diencéfalo. Então, muitas coisas eu já repeti. Então, aqui a gente está voltando. Se você quer falar, poxa, professor, eu quero me testar, eu quero responder antes do senhor. Então, pausa aí, lê a questão e tenta responder, tá? Então, relacionado à classificação dos nervos quanto ao sentido, diferencia aferente e deferente. Então, o nervo eu posso classificar ele quanto ao sentido que o impulso está indo. Então, o que é um nervo aferente? O nervo aferente, pessoal, é aquele que está recebendo a informação. Oh, caramba. Então, ele está recebendo a informação. Se você olhar, né, então, se está vindo aqui do pé para a medula, é aferente, ou chamado de sensitivo, né? Se for vir da medula para o pé, é motor, ou também chamado de eferente. Então, essa é a distinção, né, quanto ao sentido. Qual a divisão do sistema nervoso do sistema nervoso visceral? Como a gente viu, ele é dividido em duas partes, né? Tem livro que fala que isso aqui já é o autônomo, e o mais aceito é que o visceral é dividido em duas partes, o aferente e o eferente, tá? A parte eferente é a divisão, né, chamada de sistema nervoso autônomo. Mas se a gente fosse colocar o pé da letra, qual a divisão? Seria a parte do sistema nervoso aferente e eferente, tá? E o eferente, né, é o sistema nervoso autônomo, tá? 25. Quais as glândulas localizadas no sistema nervoso central? Como nós vimos lá naquelas imagens da última, na última divisão ali, pessoal, que eu fiz para vocês, nós vimos duas glândulas, tá? A glândula hipófise e a glândula pineal. Então, a hipófise está aqui, ó, e a glândula pineal está aqui, ok? Então, glândula hipófise e glândula pineal. Cite o local de origem dos nervos cranianos. Então, onde é que está localizado os nervos cranianos?
Os nervos cranianos estão localizados, né, no encéfalo ou no crânio, né, como o nome ultimamente era utilizado. Então esse é o local de origem, né? Qual a subdivisão do corpo caloso? Como a gente viu naquelas imagens, ele é dividido em 4 partes. O rosto, que é essa parte mais fina, o joelho, que é essa daqui, o tronco, que é essa, e o esplênio, que é essa daqui. Então são essas as divisões do sistema nervoso, perdão, do corpo caloso. Quais estruturas protegem o sistema nervoso central? Como nós já vimos, basicamente, né, se a gente for falar do sistema nervoso, seria as meninges. É claro que tem o crânio, tem a pele, né, mas tem o líquor que está no meio. Então, aqui eu quis perguntar relacionado às meninges, tá? 30. Quais os locais de recepção dos sinais sensitivos, tá? Então, onde que vai ser recebido os sinais sensitivos, né? Como nós vimos, pessoal, ele pode vir diretamente, né? Diretamente para o encéfalo, né? Mas a maior parte vai vir via medula. E como nós vimos a medula, nós temos lá na medula aquela região posterior ou dorsal, a raiz dorsal. Então, antes de entrar na medula espinhal, vai passar por um gânglio nervoso, tá? Isso no sistema nervoso somático, né? No autônomo, ele vai passar por gânglio tanto se for na parte ventral ou dorsal, como eu expliquei na última aula aqui. Se você tiver dúvida, volta aqui que vocês vão ver que eu expliquei nessa imagem aqui e risquei aqui para vocês entenderem, tá bom? Quais os lobos, né? Quais os lobos do cérebro e cite uma função principal? Então, eu não comentei naquele momento, porque eu falei para vocês que não ia dar muita ênfase quanto a funções, porque o meu foco não é a função, e sim o foco é a estrutura. Então, se você pegar aqui os lobos, lobo frontal, né? Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, né? Lobo temporal, tá? Esses são os lobos. Então, pessoal, o lobo frontal, por exemplo, tá? Ele tem por função questão de movimento, comportamento, emoções, fala, né? Paladar, tá? Principalmente nessa região. O lobo em azul aí, o lobo parietal, ele tem por função sensibilidade, interpretações, por exemplo, tá? O lobo occipital, que é esse que está em verde, tá, pessoal? Função principal, visão, tá bom? O lobo temporal tem, né, por função aí a questão da audição, tá bom? Então essas seriam as principais funções para que vocês pudessem anotar se quisessem, tá bom? Voltando às questões, quais as características do encéfalo, tá? Então o encéfalo, pessoal, ele tem como característica, né, a sua divisão em lobos, né, divisão em cérebro, cerebelo e tronco cefálico. O cérebro é dividido em lobos, ele gasta, como eu falei para vocês, em torno de 25% do oxigênio, tem em torno de 1,3 quilos, né, mais de 100 bilhões de neurônios. Então, se vocês voltar lá naquela aula anterior, eu já dei muitos detalhes relacionados a isso. Falei que é formado por sucos, por giros, né? Então, possui 2 hemisférios, direito e esquerdo, e etc. Tá? Qual o número de ventrículos? Tá? Como nós vimos, temos 4 ventrículos cerebrais, que são os ventrículos laterais, ou 1 e 2, o terceiro e o quarto ventrículo. Qual tecido constitui as meninges? Tá? As meninges são formadas por tecido conjuntivo, tá, pessoal? E são separados em 3 membranas, como nós vimos, dura mater, aracnoide e pia mater. O que é a placa motora? A placa motora, pessoal, ou também chamada de junção neuromuscular, é um tipo de terminação nervosa ou elemento nervoso, tá? É aquele tipo de estrutura, pessoal, que vai estar ligada ao músculo. Então, se você olhar aqui, ó, entre o músculo, né, entre o músculo e a fibra motora, a junção que vai ligar o neurônio ao músculo chama-se junção neuromuscular ou placa motora, tá? Essa é a predominante aqui, pessoal, desse nosso sistema nervoso somático, tá? Do nosso sistema nervoso somático. Então é a placa motora
vai ser a estrutura ali responsável, né, por ligar a estrutura muscular ali, tá bom? Então aqui está o músculo e o que vai unir os dois é uma terminação especial chamada de placa motora. 35. Desenhe um neurônio base. Indique as suas estruturas. Então vocês vão pegar e vão desenhar um neurônio, pessoal. Lembra que eu fiz um neurônio convencional, só que eu falei que não tem só esse tipo de neurônio, tá? Dependendo aí, tem neurônio que, né, tem essa multipolar, unipolar. A gente vai ver essa diferença de função e característica na disciplina de fisiologia, tá? Então, o que eu desenhei para vocês é esse daqui. Então, eu peço que vocês desenhem esse daqui. Coloquem aí os dendritos, o corpo celular, o axônio, né? A terminal axonal, o axônio propriamente dito, o cone de plantação, a setinha dos neuritos, o nódulo de Ranvier, bainha de mielina. Então, tudo aquilo que eu já fiz, tá? Tudo que eu estou pedindo para vocês, pessoal, eu já fiz. Então, se você não lembra, volta nas aulas lá, tá bom? Tudo isso aqui eu já fiz. Não estou pedindo nada para vocês sair da minha aula e for pesquisar na internet para você tentar responder. Não, porque tudo o que eu estou perguntando eu já respondi, tá? Então, acreditem, se você se dedicou a essa aula, você aprendeu grande parte sobre a neurologia, tá? Embora a minha aula é para um nível superior, né? Um nível para enfermagem, farmácia, educação física e etc, tá? Claro que se a gente for entrar na medicina, numa especialização de neurologia, o negócio é muito mais complexo do que eu falo aqui, tá bom? Quais estruturas dão suporte aos neurônios? São as células da glia, tá, pessoal? São o astrócito, a microglia, as células ependimária, né, as células de Schwann, os oligodendrócitos, né? São exemplos aí de células que vão cuidar, vão dar condições para que o neurônio trabalhe, tá? Qual o local de produção do LCR? Como eu disse para vocês, o LCR é produzido lá pelas células ependimárias, lá no local chamado plexo coroide. Então, é aqui, ó, tanto no terceiro ventrículo e no segundo ventrículo, também quanto aqui no quarto ventrículo. Nós temos células ependimárias que vão formar o plexo coroide, tá? Cite alguns sulcos do cérebro. Então, professor, você falou disso? Falei, pessoal. Falei na aula anterior. Então, eu comentei que tem vários, né? Falei que tem o sulco central, longitudinal, pré-central, pós-central, sulco temporal, superior, médio, inferior, né? Então, se você quiser gravar alguns nomes, você pode vir aqui, ó, nesse slide que eu já mandei para vocês, né? Vocês têm acesso a esse material. Ou se não, volta lá na aula, pausa lá e dê uma olhada, né? Então, nós temos aí os sulcos, tá? Os espaços aqui, ó. Central, pré-central, pós-central, longitudinal, temporal, superior, médio, inferior, né? Frontal superior, médio, inferior. Então, são vários sulcos e vários giros. Beleza? Cite as estruturas de um neurônio, tá? Então, o neurônio tem o quê? Aquilo que eu já falei para vocês no desenho. Corpo celular, dendrito, né? Terminal axonal, bainha de mielina, nódulo de Ranvier, se for mielínico, né, o neurônio, tá? Em que locais circula o LCR? Então, o LCR ele circula lá nos ventrículos cerebrais e também circula lá no espaço subaracnoide, entre as meninges lá. Ok? Quais os espaços entre as meninges? A pergunta eu já fiz lá em cima, né? Então, nós temos o espaço epidural ou extradural, o espaço subdural, o espaço subaracnoide e o espaço subpial. Indique as camadas que protegem os nervos. Muito bom. Falei para vocês que nós temos o epineuro, o perineuro e o endoneuro ali, pessoal, que são membranas que vão revestir os nervos. Então, você pode olhar aqui, ó, em azul aqui a capa, ó, epineuro, né? A outra aqui em vermelho, perineuro, e aqui mais pequenininho, né, o endoneuro. Beleza? Cite as características dos nervos espinhais em número, tipos e localização. Então, os nervos espinhais, em número, nós temos 31 pares, ou seja, 62. Os tipos, todos eles são mistos. Tá? E a localização, eu também já falei, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 par coxígeo. Tá bom?
todos são pares, 8 pares, 12 pares, 5 pares, 5 pares, por aí vai. Quais os tipos de terminações nervosas sensitivas, tá? Então, as terminações nervosas sensitivas, pessoal, depende de como eu for olhar aqui, né? A classificação, tá? Mas as sensitivas aqui, eu estou pedindo para vocês aquelas que eu posso classificar quanto encapsulada e não encapsulada, ou, né, que seria aquela encapsulada e não encapsulada, seria de Merkel, de Meissner, de Ruffini, Pacini, de Krause, órgão tendinoso de Gold, difuso muscular. Ou eu posso colocar aqui aquilo que eu já falei, fotorreceptor, nociceptor, mecanorreceptor, quimiorreceptor, né? Que são aqueles 6 lá que eu já tinha falado anteriormente. 45. Cite as intumescências da medula. São duas: intumescência cervical e lombar. 46. Indique quais nervos cranianos, motores e mistos e sensitivos. Então, quais os nervos cranianos, tá? Motores, mistos e sensitivos. Você pode pegar aquela tabela que nós usamos aqui, ó, e colocar, ó, né? Lembra que eu falei que tem o Cici, Momô, Mimomi, Cici e Momô, né? Então, ó, olfatório, sensitivo, óptico, sensitivo, né? O que mais que temos sensitivo? Vestíbulo coclear. Então, são 3 sensitivos. Vamos nos motor. Óculomotor, motor. Troclear, motor. Abducente, motor, né? Acessório, motor. E hipoglosso, motor. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 motores, né? E o restante são os mistos, né? Quais são os mistos, né? Trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago. Então, 1, 2, 3, 4 mistos, beleza? Então, tá respondidas as questões. Eu sei que é rápido, mas você pode ir pausando e voltando se você achar necessário. Em quais os ramos penetram o impulso aferente e eferente, tá? O aferente, como nós vimos, né? Ele penetra na parte dorsal e o eferente ele vai partir da parte ventral, tá? Então essa seria a resposta. Impulso, faltou L aqui, né? Beleza? Qual a localização das substâncias brancas e cinzentas, né? Como eu disse para vocês, no encéfalo ela fica internamente, a branca, né? E na medula espinhal a branca fica externa. E a substância cinzenta é o contrário, né? No encéfalo ela fica externamente, a maior parte, né? E na medula espinhal ela fica internamente. Então tem essa inversão que eu falei para vocês lá. Qual a divisão funcional do sistema nervoso autônomo? Então, funcionalmente, o sistema nervoso autônomo é dividido em, né, sistema nervoso simpático, parasimpático e alguns livros usam o termo também sistema nervoso entérico. Cite 20 estruturas e regiões do cérebro. Então, como é que eu vou responder isso aqui, professor? Você vai pegar aquela imagem que tem um monte de setinhas aqui, ó, que nós fizemos os exercícios, e você vai tentar preencher 20, tá? Então, 20 aí dessas aqui, né? Ó, cérebro, cerebelo, tronco cefálico, giro, sucro, corpo caloso, hipotálamo, tálamo, glândula hipófise, pineal, mesencéfalo, ponte bulbo, quiasma óptico, corpo mamilar, aqueduto cerebral e por aí vai, meu amigo. Então, é essa parada toda aí. Beleza? Galerinha, eu acho que eu consegui responder o que eu queria, tá? Pessoal, peço desculpas se alguma coisa não foi ao contento, tá? Eu acredito que eu fiz o possível dentro desse sistema, tá? Na próxima aula nós vamos continuar, só que falando sobre o sistema cardiovascular, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Deus abençoe vocês, tá? Não deixe de buscar o sonho de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão sair top de linha. Basta somente vocês quererem, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!